Ela é apaixonada pelo seu melhor amigo, mas ele a vê como um irmãozão. Lembrando que esse é um anime da temporada atual, então obviamente esse resumo não está completo. A história começa com a protagonista Tomo, que logo ao iniciar no ensino médio já se declara para seu amigo de infância, Jun. O problema é que o Jun sequer considera Tomo como mulher, ele enxerga ela quase como um irmão. Por isso, ele entende que aquilo era uma demonstração de carinho. Então a Tomo decide pedir ajuda à sua amiga para encontrar uma maneira de ser vista como uma mulher de verdade pelo Jun, mesmo ela tendo jeito de garoto. Com isso, a Misuzu dá a sugestão para Tomo tentar falar mais formal com o Jun. No entanto, o Jun acaba rindo da Tomo, o que resulta nos dois caindo na porrada. No dia seguinte, a Misuzu dá a sugestão da Tomo ir almoçar com o Jun, mas como a Tomo sente muita vergonha, a Misuzu resolve almoçar com os dois. E por algum motivo, o Jun e a Misuzu não se dão bem. Após o almoço, a Misuzu e o Jun se encontram e ela pergunta o motivo dele a odiar. Então o Jun começa a explicar que quando eles eram mais jovens, eles eram amigos de infância, mas sempre que eles faziam alguma besteira, a Misuzu metia o pé e deixava ele se encrencando sozinho. Em seguida, a Misuzu pergunta o que ele faria se outro homem ficasse próximo da Tomo e se declarasse para ela. Isso faz o Jun se irritar e empurrar a Misuzu na chuva. Nesse instante, a Tomo chega e pede para ir junto com a Misuzu para casa, mas a garota se recusa, visto que essa era a oportunidade perfeita para a Tomo conquistar o Jun. Assim, os dois vão embora juntos naquela típica cena romântica do guarda-chuva. Nessa hora, o Jun acaba elogiando o cheiro bom da Tomo, deixando a Tomo morrendo de vergonha pelo elogio, e por esse motivo ela sai correndo no meio da chuva. Após o ocorrido, o Jun acaba encontrando a Tomo, mas antes de conseguir falar alguma coisa, ele sem querer percebe a roupa molhada da Tomo. Isso o deixa tão constrangido que ele entrega o guarda-chuva para ela e sai correndo também. Dessa maneira, os dois acabam se molhando. No dia seguinte, enquanto a Tomo estava num trem com o Jun, um daqueles calvos de anime errado começa a assediá-la. A Tomo tenta disfarçar, pois não queria que o Jun soubesse, mas ele acaba percebendo e fica muito irritado com isso. Então, no caminho da escola, o Jun começa a se preocupar com a Tomo, e isso a faz pensar que ele finalmente estava começando a enxergá-la como uma mulher. Contudo, o Jun diz a Tomo que ela deveria parar de usar saia, pois isso não combinava com ela, e ainda iria atrair os calvos de anime. Então, após ela contar isso a Misuzu, a garota tem a brilhante ideia de dizer a Tomo para parar de usar short masculino por baixo da sua saia. A Tomo acaba fazendo o que a sua amiga sugeriu, e o Jun acaba ficando sem reação ao vê-lo assim. Daí, quando eles estavam indo embora, a Tomo nota que o Jun estava ignorando. Então, ela dá um puxão nele, mas nesse mesmo segundo, o famoso ventinho milagroso surge, levantando a saia da Tomo e mostrando a sua fralda geriátrica para o Jun, e ele acaba desmaiando. Ao acordar, o Jun se desculpa por ter falado da forma de se vestir da Tomo, e que ele só disse aquilo porque a situação no trem havia mexido com ele. Continuando, a Tomo acaba percebendo que havia uma garota chamada Carol na sala que era muito popular com os rapazes da escola, e enquanto a Tomo se perguntava como ser tão encantadora igual a Carol, ela acaba sendo abordada pelo senpai do dojo que ela participa, o tal do Misaki. Esse cara acaba apresentando a Carol para a Tomo, e o problema é que essa Carol gosta do Misaki. Ela começa a pensar que estava acontecendo alguma coisa entre a Tomo e ele. A Carol acaba ficando com ciúmes, e depois a Carol tenta pedir ajuda da Misuzu para achar alguma fraqueza da Tomo, mas como a Misuzu é a melhor amiga da Tomo, ela recusa e diz que não ajudaria a Carol a prejudicar a sua amiga querida. No entanto, ela fala que se a Carol quisesse respostas, ela deveria se aproximar do Jun. Portanto, a Carol vai até o Jun e pede a ajuda dele para derrotar uma pessoa, mas o Jun entende que ela queria ficar forte e por isso começa a treiná-la. Por fim, a Tomo acaba chegando em um desses treinos e vê os dois juntos. A cena faz a Tomo entrar em pânico e ficar furiosa com o Jun. Nesse instante, a Carol acaba percebendo que a Tomo gostava dele e por isso vai embora. E no outro dia, a Carol vai até a Tomo e pede para ela ser sua amiga. A Tomo acaba aceitando de primeira e assim a Carol fica deslumbrada por ela. Seguidamente, a Carol acaba se tornando amiga da Misuzu também. E enquanto a Tomo falava para o Jun como a Misuzu e a Carol são garotas bonitas, ele diz como quem não quer nada que já havia namorado a Misuzu no fundamental. Ao descobrir essa informação, a Tomo resolve questionar a Misuzu. A Misuzu então fala que não havia contado porque isso tinha sido há muito tempo atrás, e que o relacionamento dela com o Jun havia durado somente 3 dias. A Misuzu também conta que no fundamental, o Jun pediu ela em namoro do nada, e ela acabou aceitando só para descontrair. No entanto, o cara só chamava ela para fazer longas caminhadas e outras coisas atléticas que ela odiava. Por isso, ela pretendia terminar com ele no 3º dia de namoro. Mas para sua surpresa, quem deu a iniciativa de terminar foi o próprio Jun, e por isso ela é traumatizada até hoje. Depois de escutar a sua amiga, a Tomo fica despreocupada e volta a agir como um ser humano com o Jun. Alguns dias depois, incentivada pela Misuzu, a Tomo resolve chamar o Jun para um encontro. Como a Misuzu sabia que a Tomo só usava roupas masculinas, ela e a Carol levam a Tomo numa loja de roupas. Lá elas compram uma roupa de sair para a Tomo e ela vai até o encontro com o Jun. Juntos, eles se divertem em vários jogos, mas a Tomo percebe que eles só estavam fazendo o que faziam normalmente, e por isso ela resolve chamá-lo para um karaokê com a intenção de rolar algo a mais. Porém, no karaokê, o Jun acaba agradecendo a Tomo por ela sempre levá-lo em passeios divertidos. Depois de ouvir isso, a Tomo perde as suas segundas intenções e resolve apenas se divertir com o Jun. Dias depois, a Tomo desabafa para a Misuzu que ela gostaria de ter intimidade feminina com outras garotas, do tipo abraçar e tudo mais.
mais. A Tomo até tenta brincar com a Misuzu assim, mas a garota recusa. Contudo, a Carol resolve fazer esse tipo de brincadeira com a Tomo, e elas fazem isso todos os dias. O problema é que a Misuzu acaba ficando com ciúmes e passa a ignorar a Tomo. Ao perceber que foi sua culpa, a Carol vai e pede desculpas a ela. A Misuzu acaba vendo que era uma bobeira e vai conversar com a Tomo sobre isso. Ela conta que apesar de ter recusado, ela também queria ter mais intimidade com a Tomo. Então, as duas voltam a se tratar bem novamente. A Misuzu questiona o porquê da Tomo nunca ter abraçado o Jun. Ao ouvir isso, a Tomo vai até o Jun e tenta abraçá-lo, mas o cara fica sem entender nada e empurra ela. Ele fala que a Tomo não podia tomar esse tipo de iniciativa e por isso ela fica frustrada e mete um soco no Jun. No dia seguinte, as duas garotas vão até a Tomo pedindo a ajuda dela para dar um fora em um cara que estava as enchendo o saco. Assim, a Tomo resolve ajudar as garotas e quando o cara tenta ameaçar as meninas, a Tomo simplesmente dá um chutão no cara fazendo ele voar longe. Mais tarde, esse mesmo cara tenta se juntar a um grupo para meter a porrada na Tomo, mas o Jun que estava passando por perto escuta o babaca e quebra ele e o seu grupinho inteiro na porrada. E com isso todos vão lá e pedem desculpas para a Tomo. Dias se passam e a prova semestral da escola se aproxima, deixando a Tomo nervosa. Tudo isso porque ela é burra e pobre das faculdades mentais. A Misuzu resolve convidar a Tomo e a Carol para sua casa a fim de estudarem um pouco. Enquanto elas estudavam, a Tomo conta que iria se esforçar para poder entrar na mesma faculdade que a Miss, visto que ela não queria se separar da sua amiga. Então, após passar o dia da prova, a Tomo fica muito feliz ao ver que ela tinha tirado uma nota boa. Logo após esses acontecimentos, o Jun conversa com a Tomo e resolve chamá-la para ir na sua casa jogar um pouco, um jogo que tinha lançado recentemente. A Tomo acaba aceitando, mas depois fica morta de vergonha ao finalmente perceber na situação que ela havia se metido. Ao chegar na casa do Jun, ele avisa que seus pais não estavam em casa por causa de uma viagem, e essa informação deixa a Tomo extremamente constrangida. Então, enquanto eles estavam jogando e se divertindo, acaba rolando um clima entre os dois. Todavia, acaba não acontecendo nada, e em seguida os dois resolvem dormir, pois já estava muito tarde. Nesse momento, a Tomo resolve observar o Jun que estava dormindo. Ela se aproxima dele, porém o Jun acaba agarrando ela, e por isso os dois acabam dormindo juntinhos sem querer querendo. E ao acordar, o Jun toma um susto gigante ao perceber quem estava adormecida ao seu lado. Um certo tempo depois, o aniversário da Tomo chega, e cada um dos amigos dela a presenteia com algo. O Jun dá a ela um óculos, a Misuzu dá um livro, e a Carol resolve dar um presente bem simples e humilde. Sim, uma barra de ouro. Queria eu ter amigos que me dessem uma barra de ouro. Após algum tempo, a Misuzu tem a ideia de chamar a Tomo para a casa dela. Lá, a Carol começa a fazer uma transformação na Tomo para deixá-lo com uma aparência mais feminina. Dessa maneira, ela consegue deixar a Tomo parecendo uma garota comum. Então, a Misuzu a obriga em um estabelecimento só para que as outras pessoas pudessem ver a sua nova aparência. Ao chegar no local, vários caras ficam apaixonados só de ver a Tomo. E para a surpresa dela, o próprio Jun estava lá. Apesar dele perceber que ela se parecia muito com a Tomo, ele não consegue perceber quem ela realmente era. Então, a Tomo tenta sair o mais rápido dali, mas acaba tropeçando no chão. Nesse instante, o Jun chega e começa a tratá-la igual uma garota comum. A Tomo então se aproveita que ele não estava reconhecendo e o convida para caminhar. Assim, enquanto eles estavam caminhando, a Tomo vê uma garota jogando num time de futebol masculino e resolve assistir. Ela nota que a garota era muito amiga de um dos meninos, e o Jun acaba contando que ele também tem uma amizade parecida com uma garota, que no caso é a própria Tomo. Ele continua dizendo que as coisas ultimamente estavam diferentes de quando eles eram crianças. Entretanto, nesse momento, a Tomo fica envergonhada e sai correndo. Quando a Tomo volta para a casa de sua amiga, a Misuzu e a Carol haviam preparado uma festinha surpresa para ela. Alguns dias se passam e a Tomo acaba se empolgando com uma partida de queimada. Por causa da sua força descomunal, ela assusta todas as garotas do clube. Por conta disso, ela acaba indo jogar queimada no grupo masculino, e o Jun fica muito feliz por jogar com ela. Juntos, os dois vencem a maioria dos times, mas ao chegar na final, eles teriam que jogar contra o cara que era conhecido como o homem mais forte da escola. Esse cara vai derrotando cada membro da equipe do Jun, até sobrar apenas ele e a Tomo. O cara simplesmente prepara um golpe com toda a potência e mira na Tomo, e com o maior estilo, o Jun entra na frente dela recebendo todo o impacto da bola. Isso faz a Tomo queimar de ódio, fazendo com que ela dê tudo de si no último lance. Contudo, a bola magicamente faz a curva e passa por debaixo das pernas do cara, dando a bola para um figurante que finaliza o jogo dando a vitória para o time do Jun. Todavia, o aluno com o título de o mais forte não fica nem um pouco feliz e resolve falar com o Jun, porque ele sabia que o Jun também tinha uma reputação de ser forte. Assim, os dois se enfrentam num dojo, mas para a surpresa do cara, o Jun ganha dele sem ao menos se esforçar. Após perder, o cara pergunta o motivo do Jun nunca ter entrado em um campeonato de luta da escola, e o Jun conta que só ficou forte pois ele queria alcançar uma pessoa que ele admirava e que achava muito forte. Então os flashbacks vêm com força, mostrando as memórias do Jun mais novo. Antigamente, ele era um garoto recluso que só gostava de ficar jogando o jogo da cobrinha, mas quando ele conheceu a Tomo, ele começou a sair de casa para se divertir também. Em um dia normal, enquanto o Jun estava jogando no meio da rua, duas crianças do Rio de Janeiro bateram nele e roubaram seu Game Boy. Entretanto, a Tomo percebeu que ele havia apanhado para os mini projetos de assaltantes e foi lá resgatar o brinquedo dele. Ao ver a Tomo machucada porque os meninos do Rio de Janeiro não são moleza, o Jun decidiu que começaria a treinar no dojo para que ele pudesse ficar mais forte que ela e nunca mais apanhar para carioca nenhum. Depois disso, o flashback acaba e o tempo passa trazendo consigo as tão merecidas férias de verão. E o que não pode faltar em uma férias de verão em um anime japonês é aquele episódio de praia. Nesse EP, o Jun fica envergonhado ao ver a Tomo usando aquele
aquele biquininho bolado. Como não só de vergonha vive um homem, ele também fica com ciúmes e até intimida um figurante que estava andando em cima dela e sendo muito inconveniente ao fazer isso. E foi nesse episódio, meus amigos, nesse episódio que o Jun finalmente começou a notar algumas mudanças, que ele sentiu que a Tomo estava um pouquinho diferente e que ele sentia algo diferente por ela também. E durante a volta para casa, a Misu acaba notando que o Jun finalmente estava vendo a Tomo como uma mulher. Esse vídeo foi feito somente até o episódio 7, então você deixa o like e fica aguardando. Em breve eu trago o resumo completo desse anime para você.